Oi pessoal, vamos começar mais um Saúde em Foco. Eu sou a doutora Isabel, especialista em varizes e vasinhos, e hoje estaremos recebendo a doutora Camila Carraro para essa entrevista. É minha amiga pessoal e uma excelente médica. Ela é formada em infectologia pela USP e está fazendo uma pós-graduação em nutrologia e já é formada em medicina intensiva, que ela dá bastante plantão na UTI também, e agora ela está mais nessa parte de qualidade de vida, emagrecimento saudável. E, Cá, eu gostaria de saber, por que você sempre quis ser médica? Como que foi? Desde pequenininha? O que te trouxe essa vontade de ser médica? Acho que primeiramente eu quero agradecer o convite. A Isabel, além de uma médica excepcional, a gente sempre discute casos. Acho que tecnicamente nós fazemos a faculdade, nós fazemos residência, então tecnicamente ela é uma médica excepcional, mas além do ponto de vista técnico, ela é uma médica muito humana. Então o programa vai acrescentar muito, é um ganho para a população mocoquense, que vocês aproveitem muito, porque toda vez, eu acho que é um papel do médico, a conscientização, levar informação para a população, para a gente trabalhar na prevenção e não na doença. Então eu quero agradecer o convite, parabenizar a todos, mas em especial a Isabel, que é uma médica que eu tenho uma admiração pelo profissionalismo e pela pessoa que é. Obrigada. E como que você escolheu medicina, Cá? Você sempre quis ou foi depois de mais velha que você resolveu? Conta um pouquinho pra gente. É uma história que eu acho legal, porque na minha família não tem nenhum médico e desde que eu me conheço por criança, eu tinha isso de cuidar do outro. Então meu pai chegava em casa do trabalho, eu queria passar creme, eu sempre ficava preocupado se as pessoas em minha volta estavam bem, sempre com esse sentimento de cuidar. Teve um incentivo muito grande dos meus pais, principalmente do meu pai, mas medicina sempre foi uma paixão. Eu me formei na PUC Sorocaba, terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no maior hospital de infectologia do Brasil, que é o Emílio Ribas, e lá a infectologia surgiu como uma paixão. Sempre foi meu sonho fazer residência no HC de Ribeirão Preto, que por ser mais próximo de Mococa, eu sou mocoquense com muito orgulho, sempre tive muita vontade de voltar em Mococa, exercer medicina em Mococa, e eu realizei esse sonho, passei na residência, e aí é uma longa trajetória. Porque o meu primeiro ano de residência na infectologia é mais voltada para a clínica médica. Então eu sou muito grata porque eu tive a oportunidade de discutir casos com médicos que escreveram capítulos de vários livros no Brasil, que são renomados por ser especialistas em determinadas doenças. Então eu tive uma visão muito geral e no HC eu tive a oportunidade de ver casos muito complexos, que eu não viria num hospital de menor porte. No meu segundo ano de residência, iniciou a pandemia, eu nunca me imaginei que eu ia gostar de cuidar de pacientes graves e a terapia intensiva, a UTI, ela veio num momento que eu acho que nós médicos, a gente não tinha outra saída, a não ser querer ajudar. E aí surgiu uma paixão, eu tive a sorte também de ter excelentes preceptores na terapia intensiva, surgiu essa paixão. Nesse meio tempo eu já comecei a trabalhar em Mococa, porque poucos médicos, a gente tinha poucos médicos aqui em Mococa que trabalhavam em UTI, então nos meus finais de semana, nas minhas folgas, eu vinha para Mococa, e aí por mim eu ia fazer mestrado, ia ficar em Ribeirão, mas aí o Dr. Pedro Paulo, outras pessoas foram me trazendo para Mococa e aqui estou. E terminando a residência de infectologia, eu fiz uma pós-graduação em medicina intensiva pela MIB. Hoje eu tenho certificação também de médica intensivista. Atualmente sou coordenadora da UTI 1 de Mococa. Então é uma longa trajetória. E nesse tempo, o paciente do infectologista, o paciente do médico intensivista, é um perfil de pacientes mais graves. E eu sempre gostei de me alimentar bem, praticar atividade física. E nesse meio tempo eu não quero atuar na doença, eu quero atuar na prevenção. E aí surgiu a nutrologia na minha vida. Atualmente eu estou fazendo uma especialização no Einstein em nutrologia. E que a gente vê que os nossos hábitos estão muito associados à nossa saúde como um todo, E eu sempre falo para os meus pacientes, às vezes os exames, eles são uma foto daquele momento. Ele não vai traduzir para o paciente exatamente aquilo que ele está sentindo, É claro, hoje tem vários exames, protocolo de rastreio de doenças, isso eu acho que é ciência, Mas os nossos hábitos interferem muito na nossa vida.
Então, por isso surgiu a medicina do estilo de vida, a nutrologia. Hoje a gente sabe que o sobrepeso, a obesidade, ele é uma doença de todo médico. O paciente com sobrepeso, ele vai ter mais doença psiquiátrica, ele vai ter doença articular, ele vai ter doença cardiovascular. Então, é uma realidade, eu acho que mais associada a uma sociedade extremamente ansiogênica. Todo mundo trabalha muito, é muita pressão. Então, a gente vê, né, a incidência de sobrepeso, obesidade, das doenças mentais, ansiedade, depressão, crescendo exponencial. Então, não pode ser um tabu na sociedade. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Se a gente não trata, negligencia o sobrepeso e obesidade, futuramente nós vamos estar tratando pressão alta, infarto, diabetes. Então, eu não quero atuar no doente na fase da doença, mas sim na prevenção. Excelente. Ela tinha até comentado já comigo, né, Cá? Que ela vê tantos... Ela é médica, como eu falei, coordenadora da UTI da Santa Casa, excelente coordenadora. Eles até conseguiram fazer que o Einstein, né, dá um suporte para eles. Enfim, tá excelente a parte da coordenação lá. E aí você vê muitos casos graves na UTI. E aí ela falou assim, mas por que eu não vou prever, né? Então, anteceder as doenças, começar a tratar antes de acontecer. Por isso que veio essa medicina da nutrologia, da qualidade de vida, que é excelente. Principalmente para nós que somos mais jovens, a gente tem que pensar agora como a gente vai chegar com 70, 80 anos, que a gente quer envelhecer saudável. Então, eu achei interessantíssimo e eu tenho certeza que você vai contribuir muito para os pacientes. A Camila não é uma médica assim radical, né? Ela tem bom senso, não é? Que não pode comer o docinho no final de semana. Tem que ser 80-20, não é? Sim, ela sempre fala pra mim, 80% bom e os 20% um docinho no final de semana, uma coisinha, né? E, Cá, eu gostaria que você falasse sobre o impacto do estresse e do sono no emagrecimento, que hoje em dia o pessoal não dorme direito, muito estressado, e aí também predispõe ansiedade e aumento de peso. Como que funciona? É uma área muito legal. Eu fui recentemente num congresso internacional de nutrologia no Einstein e, claro, se falou muito sobre medicação anti-obesidade, mas como os nossos pilares, os nossos hábitos interferem na longevidade, na qualidade de vida, num envelhecimento saudável e aí fazendo um paralelo com a manutenção do peso e tudo. Então, se a gente for avaliar os nossos 6 pilares, né, 6 hábitos que impactam na nossa qualidade de vida, a alimentação, o movimento, o gerenciamento de estresse, o sono, o controle de tóxicos, que entra o cigarro, a bebida alcoólica e a atenção. Até pais, psiquiatras têm nos alertado de telas. Então, hoje, vários congressos a gente tem ido e especialistas têm comentado que a gente precisa falar com os nossos pacientes a questão do uso abusivo de tela, que está associada aí com os transtornos de ansiedade. Inclusive em adultos, né? Inclusive a gente fala muito em crianças só, mas os adultos muitas vezes estão viciados, até a terceira idade, né? Exatamente. Uma sociedade que trabalha, corre tanto e muito interessante que na hora do descanso está na tela. Então, nós estamos vivendo uma sociedade que não está acostumada mais a descansar. Nós estamos padronizando o cansaço, que é fundamental, o descanso, que é fundamental para a nossa saúde, né? E muito interessante que também entra conexões sociais. Pessoas sozinhas adoecem mais. E isso comentando, acho que o gerenciamento de estresse tem que ser algo muito falado, né? Porque quando a gente não dorme bem, e quando a gente está muito estressado, primeiro, o nosso cortisol, o hormônio do estresse, vai lá em cima, a nossa testosterona cai, então o nosso libido vai cair, concentração, cabelo. Então, veja bem, às vezes os exames vão mostrar que tá normais, mas se o seu estresse, o seu sono não está adequado, futuramente isso pode impactar na sua saúde, né? Esses hormônios desregulados, eles suprimem o hormônio da saciedade. Então, você fisiologicamente vai ter vontade de comer mais. E por fim, que eu acho muito interessante em relação ao estresse, quando a gente está muito estressado, a gente ativa o sistema simpático. Então, a nossa frequência cardíaca vai aumentar, a nossa pressão vai aumentar. Então, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, infarto, AVC. E muito interessante que tem alterações neuroquímicas no cérebro. Então, no hipotálamo, que é o nosso centro de concentração no cérebro, inicialmente vai ter uma desregulação hormonal e depois tem uma atrofia dessa área do cérebro. Então, pessoas que vivem em situação de estresse crônico têm uma chance maior de transtornos psiquiátricos, de depressão, ansiedade.
Então, e é uma queixa muito comum em consultório. Cansaço, perda de libido, insônia, perda de memória. De cabelo, né? E às vezes a pessoa acha que é só falta de vitamina, mas não está dormindo direito, está usando excesso de telas. Então, assim, como eu falei, é interessantíssimo esse assunto. Então a gente vai chamar rapidinho um intervalo e assim a gente já volta para trazer mais informações interessantes com a doutora Camila. Bem-estar é entrar num ambiente que abraça você. É olhar ao redor e sentir orgulho de cada detalhe. Cores e efeitos decorativos transformam paredes em experiências. Dão vida, estilo e personalidade ao lugar onde você vive. Porque bem-estar começa onde você está. Tintas Magicolor. Pessoal, estamos de volta com Saúde em Foco, hoje com a doutora Camila Carraro, que está dando uma super aula pra gente sobre qualidade de vida, sobre como o estresse impacta as doenças na nossa dia a dia. E eu gostaria de saber, Cá, como que a gente fala muito de estresse, mas quais são as maneiras de a gente ficar menos estressado? Eu já ouvi falar sobre meditação, yoga, alguma coisa assim. O que a gente poderia fazer? Porque, como você falou, a gente acha que está descansando no celular ou na TV. Isso não é descanso, pessoal. Não é descanso, não é descanso. Então, que dicas você daria para a gente diminuir esse estresse? Então, adorei essa pergunta. Que eu acho que, como eu comentei do sistema simpático, que é do estresse, tem o parasimpático, né? Então, é tudo que regenera. E entra o sono. Hoje a gente tem muito falado de atividades ao ar livre. Hoje várias pessoas estão correndo. Você vê em grandes centros capitais que empresário começa a trabalhar muito cedo e chega em casa à noite. A gente tem visto muitas pessoas correndo, atividade ao ar livre, contato com a natureza. E até que você comentou comigo da meditação que você começou a fazer, né? E muito interessante. Inclusive no Congresso, né, ainda não é considerado pela Sociedade Brasileira de Medicina do Estilo de Vida um dos pilares de vida, mas reforçaram muito a questão da espiritualidade, né? Como é importante para a nossa saúde mental como um todo. Então, eu até falo para os meus pacientes, nosso corpo ele é como uma balança de hormônios do bem e do mal. Então, de um lado, de hormônios do bem, quando você namora, faz atividade física, tá com as pessoas que você ama, come um prato que você gosta, acho que, como você falou, tudo é questão de equilíbrio. Quando você tem uma alimentação anti-inflamatória, hoje a gente tem falado muito da dieta mediterrânea, que tem uma variedade de legumes, carne branca, peixe, tudo mais. Tem uma série no Netflix que eu adoro, que é Como Viver Até os 100, é de um jornalista, ele chama Dan Butter, e ele avalia o que as comunidades centenárias no mundo, o que eles fazem para sobreviver tanto. E é isso, eles comem com sabedoria, eles estão com as pessoas que eles amam, eles movimentam o corpo, né? Saúde mental sempre. E do outro lado, os hormônios do mal, né? Então, quando você está muito estressado, dorme mal, tem uma dieta com muita gordura, muito açúcar, e a gente vive nesse equilíbrio. É fácil? Não, não é fácil, mas é necessário. Sim. E então, pessoal, tem que aproveitar a Mococa, que o interior não é tão perigoso assim, e ir com os filhos, né, no final de semana, para parquinho, para coisa, porque também o brincar com os filhos, né, igual você falou, ficar com quem gosta, diminui muito o estresse. Muito estresse, com certeza. Então essa parte de ter tempo com a família, com os amigos é muito importante. Tempo de qualidade, né? Isso, nada de celular, de tela, não é também para ficar com os filhos e só ir ver cinema, né? Não adianta muito não, tem que ir para um parque, né, tudo mais. E, Cá, você está com muitos pacientes, a Cá também é especialista em tratamento de diabetes. Eu tenho muito paciente diabético, com pé diabético e tudo, e a gente tem essa parceria que ela cuida dos meus pacientes diabéticos, que ficam super bem controlados. Então ela tem todo um protocolo no consultório dela. Então, para quem tem diabetes, fiquem sabendo que ela é excelente para tratar. E ela, além da diabetes, ela está focando no emagrecimento. Então, o que você acha sobre esses injetáveis para emagrecer, no caso, o Ozempic, esse tipo de coisa? Você é a favor? Eu sei que ela prescreve para alguns pacientes. Eu gostaria que você conversasse mais, explicasse mais sobre isso, por favor. Acho que, como eu comentei, hoje a obesidade, todo médico
tem que saber tratar e acompanhar esse paciente, ainda mais numa sociedade extremamente ansiogênica, todo mundo trabalha muito, a questão, tudo do ponto de vista socioeconômico está muito caro. Então, o que a gente tem visto? As pessoas, e até eu me incluo, comendo as emoções, né? Então, e nisso a pessoa vai ganhando peso, até que um ponto começa a afetar a saúde. Então, altera a glicemia, altera a pressão, altera o colesterol, triglicerídeos, e aí aumenta o risco de várias doenças. Hoje a obesidade está associada com mais de 200 tipos de doença. Até a vários tipos de cânceres também. Então, hoje a gente já tem falado que nós não vamos tratar do paciente com obesidade, com insuficiência cardíaca, com infarto, com AVC, não, nós vamos prevenir que isso aconteça. Eu acho que mais do que um número na balança, eu sempre falo isso para os meus pacientes, é como ele se sente. Como está a confiança daquele paciente como homem, como mulher, com parceiro, com os amigos, para fazer uma viagem, para colocar um biquíni, a confiança no ambiente de trabalho. Isso é muito mais que um exame, isso é muito mais que um peso na balança, né? É a história de vida da pessoa. Então, sim, eu sou muito a favor ao tratamento. O tratamento, ele depende muito do padrão alimentar. Então, pacientes que têm um padrão de comer com as emoções, né, um comer compulsivo, quando está triste, quando está ansioso, é um perfil de medicamentos. Hoje a gente tem no mercado o Contrave, que ele é mais voltado para a compulsão. Em alguns casos, a gente tem que avaliar até terapia, que eu acho muito interessante, é muito um trabalho multidisciplinar, que a gente conversa com um nutricionista, com um educador físico, algumas vezes com um fisioterapeuta, se o paciente tem algum problema ortopédico associado. Agora, os inibidores de GLP-1, a gente vê aí no mercado o Mounjaro, o Wegovy, o Ozempic, é mais voltado para pacientes que têm necessidade de comer em grandes quantidades. Então, hoje, quem fala que para emagrecer é fechar a boca e fazer atividade física, não sabe o que está falando, né? Porque a obesidade, ela é multifatorial. A gente sabe que pessoas que têm genética, história na família, têm uma desregulação no centro da fome, o hipotálamo. Então, muitas vezes, o hormônio da saciedade vai estar reduzido e esse paciente fisiologicamente vai ter necessidade de comer mais. Então, hoje esses medicamentos, o Ozempic, ele já é aprovado pela Anvisa até 1 miligrama para tratar pacientes com diabetes e também obesidade. E agora surgiu no mercado o Wegovy, é a mesma molécula, semaglutida, mas que ele chega até 2,4 miligramas e os pacientes têm tido menos efeitos colaterais. E agora o Wegovy que chegou no mercado. O que é importante? Né? O Mounjaro, perdão. O que é importante? Acompanhamento. Eu falo muito para os meus pacientes, não é perder peso a qualquer custo. Porque depois vai ter reganho, vai perder massa magra, vai ficar mais doente, porque nossa imunidade está muito associada à nossa alimentação, né? Então, e a chance de ter reganho é muito maior. O que eu vejo, né, mais hoje no nosso estilo de vida atual, pessoas que trabalham muito, não tem pausa para comer, longos períodos sem comer. Então o cortisol vai lá em cima, então o metabolismo cai porque precisa de energia e não comeu. Quando come, o nosso corpo fica como num estado de alerta, de sobrevivência, de guerra, em alerta mesmo. Quando você come, ele entende que você não vai comer de novo, então tudo ele armazena e o seu metabolismo fica lento. Então, quer melhorar a sua saúde, quer perder peso, primeira coisa, água adequada, movimentar o corpo e não pular a refeição. Se o paciente entender que não pular a refeição faz parte do estilo de vida saudável, eu acho que é o primeiro passo. E outra coisa, tá estressado, o cortisol lá em cima vai querer alimentos compensatórios, que liberam a dopamina que vai, sabe aquele estresse do dia a dia? Que vai, eu mereço, vai te dar energia para continuar trabalhando. Então, quem pula muito a refeição vai ter mais vontade de comer doce e alimento palatável que dá prazer, que é salgado, lanche, sanduíche, pizza, ultraprocessados. E Cá, você falou muito em beber água e exercício físico. Quanto seria de água ideal? E exercício físico, no mínimo, quantas vezes na semana vocês orientam? De água, a gente orienta 30 ml por peso corporal. Em relação à atividade física mais indicada, primeiro a gente precisa avaliar esse paciente, se ele tem alguma questão ortopédica, de desgaste, de artrose, de coluna. E hoje o IMC, que é peso por altura ao quadrado, não é o melhor preditor para a gente falar se o paciente tem sobrepeso, tá eutrófico, peso adequado,
tem sobrepeso ou obesidade. Vou dar um exemplo. Atleta tem muito músculo e músculo na balança pesa muito. Então, o atleta pode ter um IMC elevado, não significa que ele tem sobrepeso ou obesidade, né? Que a gente considera até 25 de IMC normal, eutrófico, 25, 30 sobrepeso, acima de 30 obesidade. Então hoje a gente tem usado como melhor parâmetro até de avaliação de risco cardiovascular a biopedância. Eu tenho no meu consultório, então é uma corrente elétrica que ela separa água de massa óssea, gordura e músculo, porque o que a gente quer ver no processo de emagrecimento saudável? Se o paciente está perdendo gordura e transformando gordura em músculo. Por isso o segmento individualizado ele é tão importante, porque a gente precisa ver a quantidade de proteína, se o paciente está comendo proteína adequada para ele não perder músculo e emagrecer saudável e não ter reganho. Então é muito mais do que um peso, um número na balança. Um peso na balança. Então, pessoal, foi incrível a entrevista, dá até dó de ter que se despedir, mas a Camila conseguiu colocar muito em pauta o que é. O paciente, ele procura o consultório dela, mas tem que ter essa consciência que ele precisa mudar o hábito, né? Então ele vai ter que mudar a alimentação, não precisa ser totalmente radical, fazer atividade física é essencial. Essa série da Netflix, vocês vejam que é incrível. Então, assim, que seja caminhada, que seja mexer numa horta, sabe? Tá se movimentando, né? Cada idade de acordo com a sua idade, lógico. O mais jovem tem que se movimentar mais. E, então, movimentação, sono, diminuição do estresse. Então, o paciente tem que entender que ele tem que mudar essa mentalidade. Não é assim, eu não tenho tempo, sabe? Ficar pondo um monte de empecilho. Então, a gente tem que mudar a qualidade de vida, porque isso daí, depois que você conseguir começar, a Camila vai te dar o suporte, até o psicológico, ela indica às vezes psicóloga, tudo, mas o suporte medicamentoso, ela também repõe muito vitamina D, vitamina B, que melhora a disposição, diminuição do perda de cabelo, né? Então, assim, é uma excelente médica para você começar esse processo de emagrecimento, mas sabendo que você vai ter que mudar a mentalidade para manter, né, o peso, não ficar naquele emagrece e diminui. E foi uma entrevista maravilhosa, eu amei, obrigada por ter aceitado o meu convite. Com certeza será chamada muitas outras vezes. Eu amei também, passou muito rápido. Passou muito rápido. Muito rápido. E eu gostaria que vocês mandassem algumas perguntas, tá? Aí pelo Instagram, será também, vai ficar gravado no YouTube. E a gente vai marcar uma próxima para discutir essas perguntas, né? Gostaria de agradecer muito por vocês estarem assistindo e até a próxima semana.